E olha só, a polícia prendeu o homem suspeito de envolvimento na morte do jornalista Cristiano Freitas. Caso que aconteceu no bairro Jardim das Américas, ele teria confessado para a polícia ter cometido esse crime, foi levado para a divisão de furtos e roubos. Mas por que ele foi levado para a divisão de furtos e roubos e não para a DHPP, Thiago Silva? É porque tudo caracteriza aqui, Furlan, de um crime de roubo. A vítima, o Cristiano Freitas, jornalista, que foi sepultado ontem aqui na região de Curitiba, bastante conhecido, que acabou morrendo dentro da casa dele. O corpo foi encontrado no Jardim das Américas, aqui na capital. Um crime que chamou a atenção. A DHPP, a delegada Magda, fez o primeiro levantamento no local do crime. Para lá foram os investigadores, os peritos, os papiloscopistas também encontraram lá na cena do crime as impressões digitais do assassino. E aí você sabe, Furlan, existe ali uma troca de informações entre delegacias. A polícia descobriu que a vítima teria sido torturada e que o autor do crime é um homem de 27 anos, é um homem perigoso, já havia sido denunciado aqui, inclusive na Delegacia de Furtos e Roubos de Curitiba, porque a informação é que ele se infiltrava em sites de relacionamento, marcava encontros com homens e durante esses encontros ele ameaçava as vítimas à procura de mais dinheiro. Uma das vítimas foi obrigada, inclusive, a fazer várias transferências bancárias para este homem. Essa vítima teria comparecido até a delegacia, registrou um boletim de ocorrência e, através das informações cruzadas pela polícia, descobriu então a placa do veículo, o HB20, este carro que foi flagrado saindo de dentro da casa do jornalista, e os policiais encontraram durante a manhã de hoje esse homem escondido em um hotel de alta rotatividade na região central de Curitiba. Ele foi conduzido aqui para a Delegacia de Furtos e Roubos por conta dessa situação. A polícia passa a tratar a morte, então, do jornalista Cristiano Freitas como um crime de latrocínio, roubo seguido de morte. O jornalista teria encontrado este homem neste site de relacionamento, marcou um encontro com ele. Ele foi um primeiro encontro, até esse fato foi materializado, Furlan, por conta do celular, do computador, dos equipamentos eletrônicos que a polícia apreendeu na casa da vítima. Este homem, então, ele foi conduzido até a delegacia, onde neste exato momento está prestando depoimento ao delegado responsável por esta investigação. Principal suspeito, em poucas horas depois do crime, a polícia foi fechando o cerco, descobriu que ele estava escondido, então, num hotel aqui na região central de Curitiba, e a informação da polícia, porque a investigação só está começando, a polícia tem pelo menos uma vítima dele, além do Cristiano Freitas, do jornalista assassinado. Uma outra vítima teria comparecido aqui à delegacia, deu detalhes importantes em relação ao modo que este homem agia. Inclusive, a informação, Furlan, que a polícia nos repassou é que, além de constranger as vítimas, de filmar as vítimas, ele ameaçava, extorquia dinheiro destas vítimas e depois ele abria outros perfis em redes sociais, conhecia pessoas em sites de relacionamento, perfis também em redes sociais, e assim ele foi angariando uma série de vítimas aqui na capital, até infelizmente esse fato registrado durante essa semana que terminou com a morte do Cristiano. A partir de agora, ele fica preso à disposição da justiça, deve dar depoimento à prisão preventiva. A polícia já tinha no dia de ontem dados importantes do paradeiro desse homem. Aí o delegado responsável pelo caso pediu a prisão do suspeito, a prisão saiu e há pouco então ele foi detido e conduzido aqui à delegacia, onde vai ficar à disposição da justiça para responder por esse crime bárbaro registrado aqui na capital. Furlan. Obrigado, Thiago Silva, na cobertura, a todo momento atualizando, trazendo informações quentes deste caso aqui pra gente no Balanço Geral. E deixa eu te contar que já tá na cadeia o homem suspeito de envolvimento na morte do jornalista Cristiano Freitas. Caso que aconteceu no bairro Jardim das Américas. Deixa eu falar ao vivo com o Thiago Silva, porque nós temos imagens de quando o suspeito deixa
a casa do jornalista, Tiago. São imagens que mostram o momento em que ele abre o portão, Furlan. Ele sai com o HB20 prata e ele não se preocupa em fechar o portão dessa residência no bairro Jardim das Américas, aqui na capital. Isso chamou a atenção dos moradores ali da região, que entraram na residência e encontraram o Cristiano Freitas, o jornalista, 46 anos. Ele estava amarrado, amordaçado, caído ali na entrada da residência, já sem vida. Um homem que foi preso durante uma investigação que começou com a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP, uma troca de informações entre a DHPP e a Delegacia de Furtos e Roubos aqui da capital. Os policiais identificaram o criminoso. O nome dele é Jonathan Barros Cardoso. Ele tem 27 anos. Ele veio da região norte do país e ele está, neste exato momento, à disposição do delegado. Só que o que acontece nessa investigação? Quando os papiloscopistas do Instituto de Criminalística foram até a residência, analisando essas imagens, no banco também de imagens, né, de dados da Polícia Civil, os policiais identificaram o Jonathan porque ele já teve outros históricos aqui da mesma situação. Ele marcava encontros com homens num perfil, num site de relacionamento. Ele abordava então as vítimas geralmente na casa, não ia a locais públicos. Ele preferia um encontro reservado e na casa dessas vítimas ele começava a ameaçar as pessoas. Foram pelo menos 6 vítimas que compareceram à delegacia, contando que foram extorquidas por ele. Em determinado momento lá do encontro, ele pede dinheiro, ele pegava os celulares dessas vítimas e fazia transferências via Pix, e assim ele limpava. Só uma vítima, Furlan, que compareceu à delegacia, teria relatado aos policiais que ela perdeu quase 27 mil reais ao ser extorquido pelo Jonathan. Diante deste fato, ele já vinha sendo investigado pela polícia e ele já, inclusive, foi preso. Eu estou aqui no batalhão de polícia de Rony, porque os policiais aqui da Rony já tinham prendido o Jonathan numa certa oportunidade, quando ele tentou extorquir e agredir uma vítima. Essa vítima entrou em contato com a polícia militar. Os policiais militares foram até a residência, efetuaram então a detenção deste homem suspeito. Ele foi levado à delegacia dias antes de matar o jornalista, o Cristiano. Ele foi feito lá uma investigação, mas ele foi colocado em liberdade. Por isso a polícia já tinha detalhes importantes de como ele agia, não dificultando na localização dele. Ele foi encontrado hoje num hotel de alta rotatividade próximo à rodoferroviária de Curitiba. Ele foi conduzido até a Delegacia de Furtos e Roubos aqui da capital, onde daqui a pouco o delegado responsável pela homicídios, ele vai até a Delegacia de Furtos e Roubos, e lá o doutor Ivo Viana, que é o delegado que está presidindo essa investigação, ele vai até a Delegacia de Furtos e Roubos, porque já existia uma investigação aberta de crime de roubo e extorsão praticada por ele, e a DHPP fica então com a responsabilidade de apurar mais detalhes, mais informações em relação a esse fato. Num primeiro momento, ele teria negado participação na morte do jornalista, mas acontece que a imagem é clara. A gente está mostrando aqui as imagens no nosso balanço geral. Ele sai dirigindo esse HB20, com essas imagens a polícia já consegue colocá-lo na cena do crime, por mais que ele negue a participação neste crime de latrocínio. É assim que a polícia deve tratar a morte do jornalista, mas existem provas digitais, imagens de câmeras de monitoramento, e com isso o Jonathan Barros Cardoso, de 27 anos, que veio da região norte do país, estava morando há pouco tempo aqui na capital. Ele morava com uma moça, inclusive a moça presenciou no dia de hoje a prisão dele, mas como ela não estava envolvida nesse primeiro momento, ela não foi conduzida até a divisão de homicídios. E o que a polícia pede neste exato momento, porque até agora, Furlan,
Infelizmente, tivemos o caso do jornalista que foi morto, né, amordaçado, foi amarrado. 6 vítimas compareceram à delegacia. Agora, com a prisão dele, a expectativa é que mais vítimas compareçam à delegacia. O delegado Ivo Viana deve colher daqui a pouquinho o depoimento, então, do principal suspeito, do homem que matou o Cristiano Freitas e que estava escondido aqui na região central de Curitiba. Marcava encontros por redes sociais, ele também tinha um perfil em sites de relacionamento, procurava sempre encontros com homens e os encontros aconteciam principalmente em residências, em locais onde não havia circulação de público, para dificultar a investigação desse homem que pode ser tratado até como um maníaco. Ele matava, extorquia, agredia, prometia voltar para ameaçar mais vítimas. Daqui a pouquinho, Furlan, a gente vai conversar com o pessoal do Beperrone. O capitão Arnaldo, inclusive, recentemente comandou uma operação com os policiais da Rony, na região central, ao receber informações de que ele trabalhava como uma espécie de um michê. Os policiais receberam denúncias, prenderam este homem, mas por conta, né, da investigação, ele não ficou muito tempo preso, foi colocado em liberdade, não aprendeu a lição, voltou a extorquir, voltou a ameaçar as vítimas e, infelizmente, culminou com a morte do jornalista. A gente não sabe ao certo, e isso a polícia vai poder explicar depois do interrogatório que vai acontecer na tarde de hoje na Delegacia de Furtos e Roubos, por que ele matou o jornalista Cristiano, já que as outras vítimas foram extorquidas, foram ameaçadas, mas não foram assassinadas. O que deu de errado naquele encontro com o jornalista para que ele culminasse com a morte deste profissional, deste homem de 46 anos. O fato é que ele segue preso, é pedido de prisão preventiva, isso significa que não tem validade, ele vai permanecer atrás das grades, deve ser conduzido ainda hoje para o sistema prisional para responder a esse fato gravíssimo registrado aqui na capital. Furlan. Obrigado pelas informações. Thiago Silva está lá na delegacia, acompanhando de perto o desenrolar de toda essa história. Thiago está ali na Rony, o pessoal da Rony que faz um trabalho excepcional, né? Já prendeu o rapaz uma vez. Agora, eu fico questionando, e se ele tivesse ficado preso? E se tivesse ficado preso, Thiago Silva? Mas não foi o que aconteceu. Ele estava solto. E aí cometeu esse crime, Thiago. Infelizmente, Furlan, porque a gente trouxe, inclusive, aqui essa questão das pessoas que são levadas até a delegacia e que são colocadas em liberdade. Teve o caso, você trouxe essa semana, o caso registrado lá em Paranaguá, da moça que foi estuprada, o homem foi levado à delegacia, o principal suspeito, o homem que estuprou esta moça, foi colocado nele uma tornozeleira eletrônica e ele foi colocado em liberdade. O Jonathan, né, o suspeito, o homem que teria matado o jornalista Cristiano, ele teria confessado aqui aos policiais da Rony que seria um homem viciado em jogos eletrônicos, aquele jogo do tigrinho. Diz que inclusive, alguns encontros amorosos que ele marcava, esses encontros, principalmente com homens, ele pedia que o pagamento fosse feito nessas plataformas, até para dificultar a identificação dele. Então, na hora lá, ele combinava um preço, ele era uma espécie de um garoto de programa, ele combinava o preço, né, com as pessoas com quem ele ia se encontrar, e na hora que essas vítimas relataram, essas 6 vítimas relataram na delegacia, que na hora que iam fazer o pagamento para ele, esse pagamento era feito através dessas plataformas, desses jogos eletrônicos. Furlan. Caramba, essa informação que você traz pra gente é muito importante. Mostra aí que ele estava atento a um possível rastreio, e aí, como o dinheiro era para a plataforma, dificultava então a rastreabilidade, a identificação. É esperto, mas caiu a casa para ele. Thiago Silva, obrigado pelas informações. Ó, Thiago Silva tá me chamando urgente. Vem cá, deixa eu conversar com ele, porque a notícia envolve novamente o assunto do momento, que é a prisão do suspeito de matar o jornalista Cristiano Freitas.
Pois é, Furlan, nós retornamos então aqui, como eu falei para você, estou aqui no batalhão de polícia de Rony, porque antes, né, da morte do Cristiano, a Polícia Militar do Paraná, os policiais aqui do BP Rony, já tinham efetuado a prisão do Jonathan Barros. Jonathan Barros, 27 anos, veio lá da região norte do país, estava há pouco tempo aqui no sul e aqui ele trabalhava como garoto de programa. Mantinha a relação com pessoas, estava lá num site de relacionamento, principalmente num site de encontro com homens, e fez várias vítimas, pelo menos 6 vítimas registradas na polícia. E durante uma ação dele, os policiais do BP Rony foram acionados porque, da mesma maneira, ele extorquiu a vítima, roubou essa vítima, levou o celular dela, a polícia foi chamada e prendeu. A equipe do Capitão Arnaldo participou dessa ocorrência, inclusive o Capitão Arnaldo teve a missão de prendê-lo. O senhor recorda, foi recentemente essa ocorrência, sim, Capitão? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Então, foi final do ano passado, aí, né, da metade do final do ano. Ele fez um assalto na região do São Francisco, né, nos mesmos moldes desse... Quando fala em um assalto, ele primeiro marcou um encontro? Exato, primeiro ele marcou um encontro, né, era um encontro amoroso. Aí ele, no local, deu voz de assalto para a vítima, estava com um simulacro de arma de fogo, né, um simulacro de uma pistola. A vítima, no primeiro momento, se negou a dar dinheiro para ele, até porque não tinha dinheiro em espécie, segundo ela. Depois ele agrediu bastante essa vítima. A vítima acabou fazendo um pix de 5 mil reais na conta dele. Ele também pegou a chave do carro e acho que o intuito dele, nesse caso, também era sair com o carro. Mas como era a garagem do prédio, ele não localizou o controle do veículo e foi embora a pé. Chegamos no local, imagens das câmeras de segurança, começamos a patrulhar na região. E quando deu o apontamento da localização do celular, nós fomos num pensionato na região central ali e fizemos a prisão dele. O que ele falou para o senhor na época, capitão? Ele falou que ele era oriundo da região de Belém do Pará, que ele era um cara bem estruturado, até ele ficar viciado nesses jogos de plataforma eletrônica. Ele tinha uma gráfica, era casado com um filho, a mulher abandonou ele, emprestou dinheiro da agiota, perdeu a gráfica e veio para o sul. Foi para Santa Catarina, fez um assalto com o primo dele, fugiu aqui para o Paraná e começou na prática dos programas de encontro, aí, né? Programas sexuais. Capitão, na época que vocês prenderam esse cidadão, o Jonathan, ele foi levado ao SIAC, ali a polícia entendeu que era um crime de assalto mediante a extorsão, é isso? Sim, extorsão mediante assalto, né? Assalto. Ele ficou preso por um tempo, mas, né, a justiça acabou por liberá-lo. Né? Foi uma determinação da justiça, o que a gente não entende, né? Eu sei que lei a gente cumpre, mas a gente não entende porque um cidadão que responde pelo crime de assalto, extorsão, foi preso no final de dezembro, quer dizer, ficou, sei lá, poucos dias detido, já foi colocado em liberdade. Ele se mostrou um cara perigoso. Sim, bastante perigoso. Como você comentou, já apareceram várias vítimas deles e eu tenho certeza aí que vão aparecer mais, né? Porque por vezes as vítimas têm vergonha, né, em fazer esse tipo de denúncia. Mas agora está aparecendo e com certeza mais aparecerão. Ele se mostrou arrependido na oportunidade? Esboçou algum tipo de reação quando vocês chegaram perto dele? Ele ficou, né? Depois de preso, todo ladrão é arrependido, né? No momento do assalto ninguém se arrepende, mas depois ele se mostrou arrependido e tal. Tanto que no momento ali ele mostrou para nós, né, do telefone dele, ele já tinha pego esse Pix de 5 mil reais, tinha transferido para uma dessas plataformas de jogo, já estava lá o valor de 5 mil, ele mostrou o extrato que realmente era da vítima esse valor. Ele desfez essa transferência da plataforma para a conta bancária dele e depois refez a transferência para a vítima. A vítima relata, na época, essa vítima que acabou procurando a polícia, que teve coragem de denunciar, que chegou a fazer, né, a ter esse encontro amoroso com ele. E depois do encontro, na hora do pagamento, é que ele acaba ameaçando as vítimas? Nesse caso em específico, segundo a vítima e segundo ele, não aconteceu o encontro. Quando ele chegou lá, ele falou que teve um desacordo comercial, que não se acertaram dos valores e ele fez esse pedido dos 5 mil reais. Para o senhor, ele confirmou que realizava encontros? Sim, confirmou. Fazia esse tipo de encontro. Te causa surpresa, capitão, saber que ele está envolvido num crime bárbaro, a morte de um jornalista conhecido aqui, ou pelo perfil dele, já sabia que ele poderia realizar esse tipo de crime? Sim, com certeza, né? Anos anteriores nós tivemos também, né, um caso famoso aqui em Curitiba, de um outro criminoso que também estava matando nessa condição de marcar encontros amorosos.
e a Polícia Civil, né, a Delegacia de Homicídios, acabou logrando isso na prisão. No caso do Jonathan, a informação é que ele marcava encontros em locais reservados. Ele ia até a casa das vítimas, de repente já sabendo que poderia ser identificado se marcasse algum encontro num local público, para facilitar a ação dele, para dificultar a investigação. Os encontros aconteciam na casa das vítimas. Sim, pelo que restou apurado, era essa a forma que ele agia. Tá bom, muito obrigado. O capitão Arnaldo, do Beperrone, dando detalhes. Agora, no final do ano, Furlan, esse homem foi preso pelos policiais militares, foi levado até uma delegacia aqui em Curitiba, ele foi preso por assalto, artigo 157, pela extorsão também. Ele já tinha praticado um assalto lá em Santa Catarina. Capitão, só mais um detalhe, o senhor tem informações do assalto lá em Santa Catarina? Como é que foi esse assalto com o primo dele lá? Ele relatou que fez um assalto a um supermercado, ele e o primo dele. Também estava nesse desespero por dinheiro para jogar. Certo, então, já tinha praticado um assalto, saiu lá de Belém do Pará, foi para Santa Catarina, praticou um roubo lá em Santa Catarina, um assalto lá no supermercado, veio para Curitiba, aqui, praticando assaltos, viu de repente um cara jovem, viu a possibilidade de conseguir um dinheiro mais fácil, começou a marcar encontros amorosos mediante ao pagamento. Durante esses encontros, 6 vítimas, mas tenho certeza, viu, Furlan, que a partir de agora, com a notícia vindo à tona, outras vítimas devem comparecer à delegacia, devem denunciar, porque tem gente que fica até com vergonha de fazer um boletim de ocorrência. Pelo menos 6 pessoas procuraram a polícia relatando que existia, um garoto de programa ameaçando vítimas, ameaçando pessoas, marcava os encontros, durante os encontros pedia mais dinheiro. Teve uma vítima que relatou à Polícia Civil que perdeu 27 mil reais para ele. Então a polícia já vinha, a Delegacia de Furtos e Roubos já vinha com o sinal de alerta ligado. Aí ele marca o encontro com o jornalista o Cristiano Freitas. Esse encontro a gente não sabe ao certo que deu errado. A gente está ansioso pro depoimento dele, ao delegado Ivo Viana, que a partir de agora vai assumir a investigação, para saber por que ele amarrou, amordaçou e matou o jornalista. O fato é que ele está preso, Furlan. Thiago Silva, à medida que o tempo vai avançando, novas histórias surgem, revelando coisas que antes estavam obscuras. Coisas que antes ninguém imaginava. O cara saiu lá de Belém do Pará, olha que informação. Tinha um casamento, o casamento acabou por conta do vício em jogo do Tigrinho. E aí ele viu uma oportunidade de ganhar dinheiro de que forma? Com relacionamento homossexual. Só que ele entrava na plataforma, se passava por homossexual para poder se encontrar. Quando ele chegava no encontro, aí ele se revelava. Falou, não, vim aqui para pegar dinheiro, pode fazer a transferência aqui agora, senão você vai morrer. E matava as pessoas, ameaçava de matar. O Cristiano, ele matou, amordaçou, amarrou, cometeu um crime bárbaro. Aliás, os nossos sentimentos à família, aos amigos. Olha, pessoas vieram me procurar aqui, disseram que conheciam ele, disseram que era um rapaz, gente boa demais. E aí, morto por esse assassino, esse criminoso. Quer dizer, se tivesse ficado preso antes, dificilmente teria cometido esse crime que a gente está noticiando aqui agora.